Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 27 de julho, e o tema do estudo de hoje é Sobrevivendo pela Esperança. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em 2 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 8 e 9. E esses versos nos dizem o seguinte: Não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Sendo apóstolo de Cristo, Paulo tinha suportado mais aflições do que a maioria das pessoas. Contudo, ele não foi esmagado. Ao contrário, cresceu em louvor a Deus. A verdade é que Deus quer ministrar por nosso intermédio a pessoas que sofrem. Isso significa que Ele pode, primeiramente, permitir que experimentemos dores para, então, oferecermos encorajamento, não na teoria, mas a partir da nossa experiência da compaixão e conforto divinos. Esse foi um princípio da vida de Jesus Cristo, conforme Hebreus capítulo 4, verso 15 nos diz. As vívidas descrições de Paulo sobre suas dificuldades não foram escritas para que sintamos pena dele, mas para sabermos que mesmo quando estivermos no fundo do poço, o nosso Pai pode intervir para levar compaixão e consolo. Podemos até perder a esperança quanto à nossa vida, mas não tenhamos medo. Deus está nos ensinando a depender dele. Podemos confiar nele, pois o Senhor ressuscita os mortos, como lemos no início, em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 9. Visto que o foco do apóstolo dos gentios continuou sendo proclamar o Evangelho, ele sabia que Deus o salvaria também no futuro. A habilidade do apóstolo em permanecer firme tinha como base 3 coisas mencionadas em 2 Coríntios capítulo 1, versos 10 e 11. Primeiro, os antecedentes divinos, o qual, diz ele, nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Segundo, a determinação de Paulo em se concentrar somente em Deus. E lá no verso ele diz o seguinte: Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. E terceiro e por último, a intercessão contínua dos santos. Em Coríntios ele diz: Enquanto vocês nos ajudam com orações. Nesse estudo, aprendemos que tudo o que Paulo passou, todas as provações, todos os sofrimentos, na verdade, foram primeiro para ajudá-lo a compreender por experiência própria que Deus é um Deus presente. Mesmo quando o livramento na hora não vem como pedimos, mesmo quando alguma oração não é respondida como nós solicitamos, mesmo que passemos pela pior das provações, precisamos confiar em Deus. Precisamos saber, como a Bíblia promete, que Ele sempre estará do nosso lado. Paulo viveu isso. E outra coisa muito importante que está lá em 1 Coríntios, versos 10 e 11. Precisamos contar com a oração das pessoas. Isso quer dizer que é muito importante. Aliás, é vital que você e eu tenhamos o hábito de orar pelas pessoas. Sim, hábito. A oração intercessória é uma das principais características do cristão. Jesus passava horas e horas e horas orando pelas pessoas. Posso citar, por exemplo, o texto de João 17, onde ele ora pelos apóstolos. E não orou somente pelos apóstolos, mas, como ele mesmo disse, por todos aqueles que um dia iriam crer na palavra, ou seja, você e eu. Crie, costume, o hábito de interceder pelas pessoas. No fim, você é que será recompensado, porque Deus verá o quanto você se preocupa com os outros. E o amor é assim,
faz com que nós nos anulemos para abençoar os outros. Não é assim que Jesus fez por nós? E eu te pergunto, você já estudou sua Bíblia hoje? Se não, estude. Não passe o dia de hoje sem abrir a palavra de Deus. Vou deixar com você o texto bíblico da leitura bíblica do dia de hoje, que está no livro de Isaías, do capítulo 15 ao capítulo 19. Deixo também o meu abraço e o desejo sincero de que o Espírito Santo, que está aí com você do seu lado, te abençoe muito e com a permissão dele, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!